Fala aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Para falar um pouquinho, eu vou pegar um trechinho da entrevista coletiva do Pedro Caixinha, que eu assisti só hoje. Até peço desculpa que eu não estou em casa, ontem também não estava, hoje também não, amanhã já tudo normal de casa, o ritmo do canal volta a ser o mesmo, os vídeos com, às vezes até 2 vídeos, com horários mais normais, né? Mas enfim, ficou definido, né? Até essa entrevista coletiva do Caixinha não estava definido, mas ontem, né, com a vitória do São Paulo, eliminando o Novo Horizontino, ficou definido Corinthians e Santos na semifinal do Campeonato Paulista, em Itaquera, né, jogo único, e Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. O Santos joga domingo, 6h30 contra o Corinthians, Palmeiras e São Paulo jogam na segunda, às 9h35. E o Caixinha, perguntado, né, durante a entrevista coletiva sobre a possibilidade de enfrentar os dois, né, os dois, tanto seja Corinthians ou Palmeiras, né, ele fala sobre o momento dos times, e eu acho que é bem interessante isso, e a gente já vai falar já já. Escuta aí. As três equipas neste momento são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Nós, o Palmeiras, se for o Palmeiras, e o próprio Corinthians. Os momentos também são diferentes. Então, vamos com calma, vamos ver, vamos desfrutar e divertir, ter também uma pausa, vamos ver o jogo da manhã e depois, em função disso, definiremos o nosso calendário, começaremos a analisar o adversário com um momento bem mais recente, porque, como digo, são três equipas totalmente diferentes, quer na forma, quer no momento que vivem. E isso também tem a sua importância. Eu concordo muito porque até acho que, inclusive, os três estão em um momento melhor. Talvez o Corinthians esteja igual, porque eles vêm bem, né, realmente, né, numa sequência boa, mas Palmeiras e Santos estão em fases muito melhores atualmente. E por que eu tô até falando do Palmeiras? Porque pode ser um eventual adversário da final, se a gente eliminar o Corinthians, claro. Mas é muito importante ter essa noção e achar que não vai ser igual aquele jogo. Porque aquele jogo o Santos teve condições de ganhar. É que o Santos realmente, aquele da primeira fase contra o Palmeiras, né? O Santos realmente estava na época ainda sem os reforços, com jogadores limitadíssimos, para não falar outra coisa, né? Que atuaram e a gente acabou perdendo a partida, mas enfim, agora o Palmeiras está melhor. A gente também, claro. Então, é completamente diferente o cenário daquelas partidas. E aí, eu já puxo para falar sobre a semifinal em si, né? Do jogo contra o Corinthians, agora no domingo. O Corinthians tem o Barcelona de Guayaquil pela frente, né? Pela pré-Libertadores. E eu não sei, acho que o jogo é quarta, depois na outra quarta de novo, não sei, mas enfim, de qualquer forma tem essa semana. Então, não sei se eles vão poupar, eles estão fazendo aquela questão de às vezes jogar um pouco. Por exemplo, contra o Mirassol, o Garro não foi titular e entra no segundo tempo, já joga pouco, enfim. Não sei se eles vão fazer essa pegada. Mas a gente tem que se atentar a isso, óbvio, porque ninguém vai querer perder pro rival, né? Mesmo tendo pré-Libertadores aí no meio do caminho. E se perder, eles até vão usar aquele dia, não era tão importante, mas é óbvio que vão com o time completo, vai ser importante sim. E aí eu já puxo para um erro que o Santos, eu acho que o Santos não pode cometer de forma alguma. Dois erros, aliás, né? Contra o Corinthians, se quiser avançar, né? Eu vou fazer pré-jogo, claro, ao longo da semana aí, mas só falando sobre isso, né? O primeiro é você dar uma liberdade para os melhores jogadores do adversário atuarem. Aquele dia na Neoquímica Arena, o 2-1, para mim, ele nem teve uma grande atuação, mas eu achei que deixaram o Garro muito solto. E aí a gente pode contar se o Rincon ou o Pituca, né, que não fizeram bons jogos, na minha opinião, pelo menos aquele jogo não foi um bom jogo dos dois, se poderia fazer isso, né? Se foi falta deles fazer uma marcação mais próxima. Por exemplo, o segundo gol que o Garro lança, o Memphis, o Pituca tá olhando de longe, né? Enfim. Hoje a gente tem um meio campo até diferente, né? Mas não tô falando nem só das peças individuais, né? Digo, o Santos no geral não pode dar tanto espaço. E aí eu já posso até colocar no balaio aí o Memphis e o Yuri, né? Que são os principais jogadores ali do Corinthians, claro. Mas o Garro é esse jogador que com mais liberdade, enxergando o jogo, pode ser perigoso. O Memphis até atua assim de forma parecida, tipo como camisa 10, que não era bem necessariamente um 10, mas voltava mais do que os dois atacantes. Jogou com o Romero e o Yuri contra o Mirassol, né? Mas o Garro tem mais essa técnica, essa visão de jogo, né? Um meia clássico mesmo, né? E o segundo erro, claro, escolhas individuais mal feitas, né? Naquela partida a gente viu a atuação horrível do Basto, né? Os 2 gols praticamente em cima dele, o primeiro muito em cima dele, de responsável direto, o segundo para mim ele também falha, mas aí até a defesa inteira dá uma parada, né, e tal, mas ele deixa o Memphis escapar, né? O Pituca não marca o Garro lançando, o Basto deixa o Memphis escapar nas costas dele.
E o Zé também dá uma dormida quando o Yuri passa no meio, né? Mas, enfim, então, escolhas individuais mal feitas. E aí, quando eu digo do Caixinha de colocar ele em campo, por exemplo, que eu acho que isso não vai se repetir no jogo de domingo da semifinal, e escolhas de lado defensivo, como foi o Basso, né, nessa partida. Mas enfim, é só para comentar de forma rápida mesmo, para a gente passar por cima que vai ter essa semifinal, né? O adversário já está definido. O Santos estava de folga hoje, folgou ontem, folgou hoje, volta aos treinos amanhã. Então também foi um dia mais parado. Aproveitando, não teve live hoje, né? Eu sei que muita gente vai perguntar. Tivemos umas questões aí de última hora de horário, agenda e tal. Então a gente acabou não fazendo, foi meio corrido. Mas provavelmente amanhã a gente explica direitinho. E é isso. Amanhã a gente volta. Valeu, pessoal.